Bem-vindos a uma nova edição da ESEC TV, um magazine cultural sobre a cidade de Coimbra, produzido aqui na Escola Superior de Educação. Durante a próxima meia hora, façam-nos companhia. Be Reasonable, Demand the Impossible é o lema do Festival Luna Fest. A primeira edição decorreu em 2023 e Pedro Medeiros decidiu fotografar os artistas, o público e a equipa deste festival. Stardust dá nome à exposição que pode ser vista na Galeria de Arte da Casa da Mutualidade. Eu, desde que me lembro, eu gosto imenso de música, gosto de várias artes, mas a música é uma das minhas artes prediletas. E uma das coisas que eu sempre tive foi o hábito de reparar nas capas dos discos e gostar de ver uma boa fotografia na capa e tentar perceber qual era o autor da fotografia. Assim como gosto de ler as letras das músicas, sempre tive essa sedução. Então isso acontecia com inúmeros grupos, por exemplo, a capa dos Rolling Stones do Exile on Main Street. De repente começo a ver, isto é do Robert Frank, fantástico. Depois os trabalhos com os Stooges e com o Iggy Pop, com o Bowie, do Mick Rock. Eu, de alguma forma isso sempre me interessou, porque achei que a associação entre a música e a fotografia combinam muito bem, não só na questão de fotografia de palco, mas também de alguma forma de vários fotógrafos trabalharem o imaginário da música ou interpretarem a linguagem musical com linguagem fotográfica. Nós estamos no espaço da Previdência Portuguesa. A Previdência Portuguesa é uma instituição quase centenária, tem 95 anos. Tem esta vocação social fulcral, iminente no seu trabalho constante. O local da galeria, esta galeria, chama-se precisamente Casa da Mutualidade, Centro de Mutualismo, onde existe constantemente todos os projetos que vão sendo apresentados aqui. Há sempre essa preocupação, se quisermos, filantrópica, de solidariedade. Eu, normalmente, sempre fui um fotógrafo que gosto de trabalhar em freelance. Gosto dessa ideia do autor que anda a deambular e que escreve concebe a sua própria escrita. Isto para dizer o quê? Quando propus, olha, eu gostava imenso de fotografar o Luna, mas, como vocês sabem, eu quero ter o meu espaço de liberdade criativa. E o Vítor Torpedo e o Tito Santana perceberam e disseram, não, tu tens o teu espaço e tu crias a tua linguagem e, no fundo, quer dizer, a fotografia é pensamento em ação, não é? Nós estamos a traduzir, eu estou a traduzir o meu pensamento e a ação que estou a visualizar. E, nesse aspecto, eu não posso ter nada de impositivo que me diga, olha, às 5 horas vai acontecer aquilo e tu tens que lá estar. Eu não funciono assim. Eu gosto de ter esse espaço para poder fazer. E isso aconteceu e acho que confiaram. E depois, quando viram o resultado, disseram, vamos fazer uma exposição. Acima de tudo, eu acho que a sedução principal de um fotógrafo é a luz. A luz é o princípio de tudo.
seja feito a preto e branco, seja feito a cores, mas a questão da luz e da iluminação é a primeira coisa que eu reparo, porque foi assim que eu aprendi, também é uma questão de escola e da forma como me habituei. A capacidade de podermos, lá está, fazer esse exercício de conseguir captar algum momento que não é perceptível ao olhar naquele momento. Isto, por exemplo, quando acontece na fotografia de palco, momentos que não são perceptíveis e que são milésimos ou frações de segundo, ou também o desafio que eu tenho, porque eu sou uma pessoa que gosto de, isso aconteceu neste trabalho no Stardust, eu gosto de interagir com os músicos, aliás, com todas as pessoas com quem trabalho e que fotografo. Gosto de criar uma relação de interação, saber ouvir e saber perceber, para depois fazer esse exercício. Há um aspecto também que eu gostaria de salientar, que é o trabalho de curadoria do Filipe Ribeiro. O Filipe tem-me acompanhado já nos últimos 7, 8 anos e o trabalho de curadoria é um trabalho extremamente exigente e extremamente delicado, porque um dos aspectos mais difíceis para um fotógrafo, para um artista em geral, por vezes é selecionar, separar. Porquê é que nós escolhemos estas 50 fotografias no meio de 500 e porquê é que são estas 50? E o Filipe fez um trabalho excepcional, porque já conhece o meu trabalho e porque tem o seu olhar de historiador de arte e de ligação à fotografia e à arte contemporânea e de perceber muito bem o que é que aqui está. A exposição começa com uma fotografia do Fausto dos Quinta Poncada. Depois a seguir temos uma fotografia do John Cale. Portanto, nós vamos ver várias coisas. Vamos ver, por um lado, aquilo que são os heróis da música, os atores principais do elenco do festival, do Luna Fest. Por outro lado, o que é importante nesta exposição é que há depois uma densidade de camadas que passa não só do que é a fotografia dos músicos, que são os atores principais de um festival de música, como é óbvio, as pessoas vão para os ver, mas também vamos ver fotografias da equipa, do público, da espontaneidade do público. Há muitas imagens que são a espontaneidade do público. O Filipe chama-lhe um caos otimista. O aspecto de solidariedade é realmente importantíssimo, porque nós quisemos, portanto, nós temos 50 fotografias, as fotografias vão estar à venda, estão todas à venda, as pessoas depois podem consultar online, na folha de sala, quando vierem visitar a exposição, o valor de cada imagem, e dessa receita de aquisição de cada imagem, uma percentagem significativa vai para apoiar o próprio Festival Luna Fest e outra percentagem significativa é para apoiar a Associação de Paralisia Cerebral de Coimbra, que administra a cafetaria da Casa da Mutualidade. São os utentes, as pessoas quando vierem visitar, são os utentes da Associação de Paralisia Cerebral de Coimbra, que de uma forma extremamente gentil nos trazem um café, uma limonada, um chá, por aí fora. Portanto, essa componente de solidariedade é importantíssima. Nós queremos mesmo vender estas 50 fotografias para ajudarmos a Associação de Paralisia Cerebral de Coimbra. A obra de Lourdes Castro foi ponto de partida para o espetáculo de Mano a Mano, dos músicos madeirenses Bruno Santos e André Santos, um concerto de guitarras e dança em sombras chinesas. O quinto trabalho deste duo tem o formato de disco-livro e inclui o cordofone, instrumento tradicional da Madeira. O espetáculo fez parte da 15ª edição do Festival das Artes Quebra Jazz e teve lugar no Anfiteatro Colina de Camões, na Quinta das Lágrimas.
Lourdes Castro foi uma artista plástica madeirense, incrível, que na verdade até acho que pouca gente conhece, infelizmente, mesmo na Madeira. Mas, ou seja, muita gente conhece, mas acho que deveria mais gente conhecer, porque a obra de facto é espetacular. O que nos atraiu foi a maneira como ela vê o mundo, a beleza nas pequenas coisas, nas coisas mais simples do cotidiano, e que nós também identificamos um bocadinho com a nossa música. E na verdade isto surgiu porque há uns anos, quando fizemos a apresentação de um disco, pedimos a uns amigos para fazerem um cenário para essa apresentação, e eles fizeram inspirados na obra mais conhecida da Lourdes, que é o Grande Herbário das Sombras. E então, a partir daí, ficou assim uma semente plantada de querermos aprofundar mais esse trabalho de Lourdes e fazer alguma coisa com isso. E aqui está a tal trilogia das sombras. Nós tivemos que fazer alguma investigação para conhecermos mais em detalhe a obra e a vida de Lourdes Castro. Para isso também foi essencial um documentário que se chama Pelas Sombras, em que há uma série de entrevistas com ela e ela a falar um bocadinho sobre o dia-a-dia dela. Isso foi muito importante para nós. Em relação à obra, à nossa obra a partir da vida e obra da Lourdes, nós definimos assim mais ou menos 3 pontos ou 3 momentos da vida da Lourdes, que é o início, quando ela está na Madeira e começa com as suas criações e as plantas, e depois a internacionalização. Ela vai para fora, primeiro vem para o continente, para Lisboa, e depois vai por aí, vai para Paris, Munique, e depois volta à Madeira. E, portanto, estas 3 fases, que é o início, a parte mais de descoberta, depois a parte um bocadinho mais agitada, que é a internacionalização, e depois, digamos que assim, uma parte de serenidade e de paz, em que ela está muito em contacto com a natureza, tem um jardim brutal, que diz que é a sua última obra, o seu jardim. Portanto, estes 3 pontos foram importantes para nós, esta viagem. O pardal do campo descobre muitos lugares para uma casa a poucos metros de mim. Mundos sobrepostos transitam, preenchem o silêncio, e para o ânimo deles, quem não se levantaria cedo? A minha arte é uma espécie de pacto. Não distingo as áreas selvagens das cultivadas, e elas não distinguem a minha sombra da minha luz. Mano a Mano, para nós, acho que é sempre uma espécie de regresso a casa, casa familiar, e depois também incorporamos sempre na nossa música elementos da nossa casa madeira, seja os cordofones madeirenses, seja trabalhar algum repertório tradicional madeirense, neste caso a vida e a obra de uma artista plástica, e quisemos que este disco fosse mais do que só um disco, e por isso é também um disco-livro, e desafiámos outra artista plástica, Carla Cabral, a fazer um livro para albergar o nosso CD, e ela fez uma coisa maravilhosa, o original, todo bordado, colagens, tudo inspirado numa coisa que nós fizemos, inspirado na Lourdes. E depois desafiámos também outro madeirense, que já conhecíamos há alguns anos através da nossa família, porque era o pároco da freguesia, da família da nossa mãe, Tolentino Mendonça, e sabíamos que ele era um conhecedor da obra e amigo da Lourdes. Foi uma espécie de nosso guia espiritual nesta obra, a percebermos como é que podíamos fazer as coisas, que caminhos é que podíamos descobrir, e ele foi-nos dando umas pistas e sugerindo algumas coisas,
também, com a sua generosidade, escreveu umas palavras que são o prefácio do livro, e depois também se deu umas palavras faladas, um poema que ele escreveu há uns anos, chamado Lourdes Castro, Rua da Olaria, e também contou-nos algumas histórias. Há uma que eu gosto particularmente, que ele contava, que a Lourdes lhe tinha contado, que ela e o marido, quando tinham algum projeto para entregar, cada vez que o tempo ficava mais apertado e a data de entrega ficava mais próxima, eles para contrariar a ansiedade da entrega, começavam a fazer tudo em câmara lenta em casa. Brincavam com isso, fazer gestos cada vez mais lentos, a andar mais devagar. E também contou essa história do jardim, que as pessoas, assim, já na fase final, digamos, nos últimos anos de vida, perguntavam: não expões, Lourdes, não expões as tuas obras? E muitas dessas pessoas perguntam-me isso a passear neste jardim, que é a minha maior obra que não cabe no museu. Ela dizia isto. E essas histórias também ajudaram-nos a mergulhar nesse universo que é a Lourdes. O ponto de ateliê já estava na nossa equipa e um dia eu ligo ao André e disse: olha, acordei hoje a pensar que para o espetáculo nós ainda não tínhamos pensado nisso. Devíamos ter alguém inspirado no Teatro das Sombras de Lourdes Castro. Exato. E o André disse: o André disse, epá, isso é perfeito, tem a pessoa certa. E o André falou com o Tiago, achámos que era uma ideia completamente maluca, e o Tiago: epá, estás maluco, eu sou alto fã de Lourdes Castro, claro que alinho nisso. E então estava o espetáculo basicamente idealizado. Sempre que vejo artistas, seja de que área for, a trabalhar estas coisas simples, aparentemente simples, básicas até, como a Lourdes numa entrevista, numa conversa pelas sombras, fala da beleza de um calhau que foi polido pelo andar ali a rebolar no mar, para trás e para a frente, anos e anos, até ficar. Acho que pouca gente olha para um calhau e pensa nisso. O normal é vermos cada vez mais complexidade, mais conceitos elaboradíssimos na arte e no mundo em geral, e ver de repente, um calhau. E essas coisas inspiram e também dão uma certa confiança a dizer: não, as coisas simples também são válidas. Porque é que é preciso estar a inventar conceitos e coisas complexas?
nós temos tido várias coincidências ao longo desde que apresentámos o trabalho. Vamos conhecendo pessoas que ou conheceram a Lourdes. Temos aqui no livro um bilhete que uma amiga da Lourdes Castro escreveu para ela na altura do 25 de Abril e do 1º de Maio de 74, a dizer: perdeste o espetáculo mais bonito das nossas vidas. E de repente essa senhora chegou a nós e disse: ai, que felicidade ver esse bilhete incluído neste livro. E agora, quando viemos cá, o Miguel, o programador, disse: há aqui uma pessoa que diz que tem um quadro que a avó dela fez, da Lourdes, quando era nova, nos anos 70, e nós decidimos incluir esse quadro nas nossas projeções. Tem havido assim uma série de coincidências. E também com o Rodrigo, mandei um disco ao Rodrigo Amado, que é um saxofonista. Mandei o disco, disse: olha, temos um disco novo, vou-te mandar. E ele disse: para a Lourdes Castro, ela quando vinha a Lisboa ficava sempre em casa dos meus pais, era grande amiga dos meus pais. E houve outra senhora que disse que tinha um lenço, disse que era amiga de Lourdes e este lenço foi ela que me ofereceu. Pois, exatamente, temos tido assim uma data de coisas. Tem acontecido assim uma série de coisas. A Lourdes espalhou várias sementes. É isso. Por aí. Estão a germinar. Exato. Estão a germinar. É como todos nós, há um trabalho que a gente faz na escuridão, que ninguém vê, e esse trabalho é a germinação depois se dá a ver. É o que nós estamos a fazer, nós estamos na escuridão, ninguém sabe. Pois, escuridão e silêncio também. Eu às vezes penso o que não deve ser por baixo da terra, seja as raízes todas, umas com as outras, e umas que vão buscar, umas que se dão bem, outras que não se dão bem. Aquele mundo debaixo da terra, às escuras. Chegamos ao fim desta edição e marcamos encontro aqui na RTP2 e RTP Play já no próximo programa. Obrigada por terem ficado desse lado e tenham uma ótima semana.